Olá, alunos de Direito Administrativo 3 do Unifagoc. É um prazer reservar alguns momentos do isolamento que nos é imposto pelo poder público para gravar essas videoaulas da nossa matéria para vocês. Eu me lembro que nós tivemos apenas 2 aulas antes do Carnaval e depois tivemos a aula magna do curso de Direito, depois nós tivemos, não me lembro, mais alguma interrupção das aulas. Na última semana eu tive aulas do mestrado e, portanto, não ministrei as nossas aulas de Direito Administrativo. Então essas aulas remotas vão servir para a gente colocar o conteúdo em dia e para a gente conseguir não perder muito tempo durante esse período de isolamento, que, segundo as perspectivas do Ministério da Saúde, vão se estender ainda por mais algumas semanas. Eu lembro ainda que às sextas-feiras, às 19 horas, eu estarei disponível no campo Fórum do SIGA de vocês para tirar dúvidas, para discutirmos elementos oportunos da matéria que vocês julguem necessários para a correta compreensão do tema. Ok? Para essa nossa primeira aula, eu pensei em fazermos uma revisão do que foi ministrado até hoje, quanto à responsabilidade civil do Estado, para que, feita essa revisão, ainda nessa aula de hoje, ainda nesse vídeo, nós consigamos terminar esse capítulo da responsabilidade civil do Estado e nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós estudarmos os processos administrativos, a improbidade administrativa, o poder regulamentar do Estado e outras matérias que são essenciais ao cumprimento da nossa grade aí de Direito Administrativo 3, ok? Eu peço licença desde já, porque nem sempre eu vou conseguir olhar diretamente para a câmera para tentar estabelecer uma comunicação com vocês, porque eu também tenho aberto aqui no meu computador o nosso material de aula, que será postado para vocês no mesmo campo do estudo dirigido. Ao final de cada vídeo, vocês vão se dedicar à realização de algumas atividades que eu vou postar para vocês e que vão valer os respectivos pontos dentro dos trabalhos da nossa disciplina. Ok? A ideia é que esses trabalhos vão valer aproximadamente 2 pontos, enfim, a gente vai ver isso melhor. Se for necessário, ao final desse período de isolamento, a gente vai readaptar as notas da disciplina para que ninguém saia no prejuízo, ok? Eu estou à inteira disposição de vocês nos nossos fóruns ou pelo e-mail que vocês já têm para tirar qualquer dúvida a respeito da matéria, ok? Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro capítulo versa sobre a responsabilidade civil do Estado. E vocês já estudaram a responsabilidade civil lá na disciplina de responsabilidade do direito civil. E vocês já sabem que a responsabilidade, ela existe em função de um fato, seja ele uma ação ou uma omissão, que acabou gerando dano a outra pessoa, a um terceiro. E esse dano foi tal, de ordem material, de ordem moral ou de ordem estética, que acabou prejudicando uma pessoa de tal forma que nasce o direito de receber uma reparação, de receber uma indenização em razão desse dano que sofreu, seja de ordem material, moral ou de ordem estética. Entre esse dano e esse fato que ocorreu, seja uma ação ou uma omissão, deve haver um nexo de causalidade, ou seja, um decorre do outro. E o fato de um decorrer do outro imputa também a atuação direta de uma pessoa que agiu de forma dolosa ou de forma culposa, o que a gente chama de elemento subjetivo da relação de responsabilidade civil. O que nós vamos estudar aqui na responsabilidade civil do Estado é que esse dever de reparar é de natureza extracontratual, porque o dever de reparar de natureza contratual vocês estudam lá nos contratos administrativos, quando vocês estudaram licitações. Então, logo depois do estudo das licitações, vocês estudaram o nascimento do contrato administrativo, que é a relação entre um particular prestador de um serviço e a própria administração. E é o contrato administrativo que vai prever as formas de responsabilização daqueles que derem causa ou ao inadimplemento, ou derem causa ao atraso da prestação de serviço ou fornecimento de material, e aí por diante.
Então, o que nós vamos estudar, o que nós estamos estudando na responsabilidade civil do Estado é a responsabilidade extracontratual. O fundamento da responsabilidade está lá no artigo 186 e no artigo 927 do Código Civil, que eu leio para vocês. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, o fato de causar um dano a alguém decorrente de uma ação ou de uma omissão gera o dever de reparar, ok? O dano, vocês já sabem, pode ser de natureza material, que é aquele que causa uma lesão efetiva ao patrimônio do terceiro, ou um dano moral, que não se confunde com um mero aborrecimento, que é aquele dano na esfera interna, moral e subjetiva do lesado, ou um dano estético, que pode ser acumulado tanto com o material quanto com o moral, que reflete uma lesão à estética da pessoa de qualquer forma, normalmente decorrente dos acidentes em que a administração se envolve pela conduta de um de seus agentes, ok? A indenização, ela representa, portanto, a reparação desse dano que foi causado pelo Estado através de um agente. E quais que são os sujeitos presentes nessa relação de responsabilização do Estado? Primeiro, quando nós falamos em responsabilização do Estado, nós pressupomos que o Estado fez algo ilícito, mas não é sempre o ato ilícito que gera a responsabilidade do Estado. Os atos lícitos que causam dano também geram o dever do Estado de indenizar aquele dano experimentado por terceiros. Mas, além disso, quando nós falamos de Estado, nós trazemos a participação dos agentes do Estado, dos servidores públicos ou dos particulares em colaboração com o Estado, ou qualquer outra figura de pessoas físicas que colaboram com a administração, que são aquelas pessoas que realmente praticam os atos ilícitos ou praticam os atos lícitos que causam dano ao terceiro em nome do Estado. Essa relação de responsabilidade do Estado, ela se enquadra de duas formas. Nós seguimos aqui no Brasil a teoria da responsabilidade objetiva, e essa teoria da responsabilidade objetiva é fundamentada na teoria do risco administrativo. E o que significa essa teoria da responsabilidade objetiva? Para a responsabilização do Estado, nós não precisamos perguntar ou pesquisar se a ação ou omissão do agente ou ação ou omissão do Estado foi causada por um dano, por um ato doloso ou culposo, porque esse elemento subjetivo ou essa subjetividade da ação ou omissão do agente, ela é descartada quando nós falamos da responsabilidade do Estado. Diversas outras teorias tentaram explicar essa forma de responsabilização do Estado, mas a nossa Constituição da República de 1988 consagrou essa teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, é desnecessária a configuração do elemento subjetivo para que a responsabilidade do Estado nasça em razão de um dano cometido em face de terceiro ou de um dano experimentado por terceiro. O risco administrativo é aquela teoria ou aquele fundamento onde, havendo participação total ou parcial do Estado na prática daquele ato lícito ou ilícito, o Estado vai ser responsabilizado. Então, deve haver participação do Estado diretamente para que nasça esse dever de indenizar. Isso é diferente da teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, a responsabilidade não depende sequer do nexo entre o fato, que é a ação ou omissão do Estado, e o dano experimentado por um terceiro. Isso não se admite no direito brasileiro, porque o Estado não pode ser considerado um garantidor universal. A regra da responsabilidade do Estado, ela se encontra no artigo 43 do Código Civil e no artigo 37
parágrafo 6º da Constituição da República. Eu vou cuidar da leitura somente do artigo 37, parágrafo 6º, e vocês em casa podem fazer a leitura do artigo 43 do Código Civil. Pois bem, o que está na Constituição? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Então, o risco administrativo, para que ocorra o risco administrativo, essa teoria do risco administrativo, basta a demonstração do fato, do dano e do nexo, para que nasça o dever do Estado de indenizar ou de reparar aquele dano que foi causado ao particular. Ok? Vamos fazer então, pessoal, uma breve análise desse conceito trazido pelo parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, para ficar mais fácil da gente entender. Primeiro, quem são as pessoas responsáveis? As pessoas jurídicas de direito público, que são aqueles da administração direta e da administração indireta da administração, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, além das suas autarquias e fundações públicas que também podem possuir natureza autárquica. Também as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos. E como que essas pessoas jurídicas de direito privado passam a prestar serviços públicos? Através dos contratos administrativos que são firmados com a administração pública. A responsabilidade da administração para com essas pessoas prestadoras de serviços públicos são responsabilidade contratual. A responsabilidade vai ser analisada na sede do contrato administrativo. Mas a responsabilidade desses prestadores de serviços públicos com os terceiros, com os cidadãos, ou como no direito administrativo nós chamamos os administrados, é a responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As regras de responsabilização extracontratual do Estado. E quem são essas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos? São as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas com personalidade de direito privado e todas elas necessariamente se dedicando à prestação de serviços públicos. Além disso, os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Todos eles também respondem segundo a regra do artigo 37, parágrafo 6º. Mas, observem que ficam excluídos da responsabilidade pela teoria objetiva as empresas públicas e sociedades de economia mista que se dedicam à exploração da atividade econômica. Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando se dedicam à exploração da atividade econômica, respondem subjetivamente. A regra da responsabilidade objetiva, ou esse benefício que a Constituição dá para o terceiro que é lesado pelo Estado, pela teoria do risco administrativo, só se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Ok? Prosseguindo, é necessário fazer um registro quanto a uma distinção que alguns doutrinadores fazem dos prestadores de serviço público em relação ao dever de reparar os usuários diretamente e os terceiros que são afetados por aquele dano. Por exemplo, trafegando no trânsito normal das cidades, uma pessoa acaba sofrendo danos materiais, danos físicos, decorrente de uma freada brusca, por exemplo, que o motorista precisou dar. Ele tenta a responsabilização do Estado, mas além disso, ocorreu danos também a um terceiro que estava na rua, passando, não estava utilizando o serviço público naquele momento e que também busca a responsabilização do Estado por conta desse acidente que ele sofreu.
O STF entende que não há distinção entre a responsabilidade do Estado por usuário do serviço público e pelo terceiro que acaba sofrendo um dano. Então o STF entende que não há qualquer distinção entre os usuários e os terceiros que utilizam o serviço público que está sendo prestado por particular. Ok? Prosseguindo, quem são os agentes do Estado? Lembrando que nós estamos fazendo a leitura do conceito do artigo 37, parágrafo 6º, falamos sobre o Estado e agora sobre os agentes do Estado. Quem que são os agentes do Estado que, em nome deste, podem praticar atos ou se omitir e, assim, gerar o dever do Estado de reparar um determinado dano? O Estado só pode ser responsabilizado se o agente estiver no exercício de suas funções ou se esteja conduzindo a pretexto de exercê-las. Um exemplo que a doutrina dá amplamente é que o Estado é responsável por ato de policial militar que, de folga, se utilizou da arma pertencente à corporação para praticar um ato danoso a terceiros. Vejam que o policial não estava a trabalho, mas ele se utilizava de instrumento da corporação policial e, se utilizando desse instrumento, acabou praticando um ato danoso. Quem são os agentes? Os agentes são todas aquelas pessoas que, em nome da administração, praticam determinados atos ou se omitem frente à necessidade de se praticar um ato. Então, são todos os membros dos poderes da República, os servidores administrativos, os agentes sem vínculo típico de trabalho, os agentes colaboradores sem remuneração, e a doutrina chama a atenção para a figura dos notários e dos registradores. Os notários e os registradores exercem as suas atividades por delegação do poder público, mas em caráter privado. Para a doutrina majoritária, a responsabilidade é pessoal do notário e do registrador e subsidiária do Estado. É por isso que muitos notários e registradores fazem seguro. As seguradoras têm programas voltados direto para os seguros oferecidos aos notários e registradores, assim como tem seguro de imóvel, seguro de veículo, seguro médico, etc. Então, essa responsabilidade é pessoal do notário e do registrador e responsabilidade subsidiária do Estado. Necessariamente, pessoal, quando a gente vai pesquisar essa forma de responsabilização do Estado diante do caso concreto, vai haver, nessa regra da responsabilidade objetiva, uma inversão do ônus da prova. Não como a gente discute lá no direito do consumidor, mas ao Estado só vai caber se defender se ele provar a inexistência do fato. Então é o Estado que tem que provar a inexistência daquele fato para que ele se veja livre da responsabilização. Quando um particular busca a responsabilização do Estado, ele afirma a existência desse fato. E o Estado só vai se desincumbir dessa responsabilização se deixar claro, se demonstrar que esse fato não aconteceu. Ainda quanto à participação do lesado, pessoal, há uma regra no artigo 945 do Código Civil que o comportamento tem que ser do Estado ou o Estado colaborou para aquele comportamento que gerou um dano a alguém. Então, se o dano é atribuído somente a um particular, também não vai haver responsabilidade do Estado. Se o particular colaborou para a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado vai ser no limite da sua participação. Ok? Gostaria, pessoal, de fazer uma observação quanto às condutas omissivas do Estado. Quando o Estado ele se omite, quando ele é obrigado por lei a praticar um determinado ato, mas ele não pratica, ou seja, quando ele se omite, quando ele deixa de praticar um determinado ato, a doutrina entende que a responsabilidade deixa de ser objetiva e passa a ser a responsabilidade subjetiva. Ou seja, para que haja o dever de indenizar, o Estado, para que haja o dever de indenizar do Estado, o particular tem que demonstrar que houve dolo ou culpa do agente ou do Estado naquela omissão. Então, diante das omissões, se aplica a teoria subjetiva.
Teoria da responsabilidade subjetiva, que vocês aprendem lá no direito civil. Nós também estudamos isso em sala de aula. Gostaria de fazer, pessoal, para a gente terminar, só uma observação quanto à ação de regresso. Porque se vocês voltam lá no artigo 37, parágrafo 6º, vocês vão ver que se o fato, melhor dizendo, foi praticado pelo agente com dolo ou com culpa, o Estado pode exercer o seu direito de regresso e receber do seu agente aquele valor que foi gasto para fins de reparação do dano causado a um particular. Mas, durante um tempo, a doutrina e a jurisprudência consideraram que para haver o exercício desse direito de regresso, só seria cabível caso, no processo de conhecimento, o Estado denunciasse a lide aquele agente que praticou a omissão ou ato. Mas o STJ entende, desde o ano 2000, que não é necessário, na ação indenizatória, não é necessário que o agente participe da ação indenizatória, da ação de conhecimento, para que posteriormente seja exercido o direito de regresso do Estado. Então, não há a necessidade do agente fazer parte da primeira ação quando o terceiro busca a reparação dos danos que ele experimentou em face do Estado, para que posteriormente o Estado exerça o seu direito de regresso. Ok? Pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês no dia de hoje. É uma breve revisão do que nós estudamos na responsabilidade civil do Estado. E nas próximas aulas, nós já vamos começar a estudar o processo administrativo, vamos estudar improbidade administrativa e outras formas de comportamento do Estado, que é o que o direito administrativo se dedica. Ok? Espero que tenham gostado. Se utilizem do material que está postado para o estudo de vocês. Um abraço.